Bom, vamos começar a resolver os exercícios de revisão para a prova, que são exercícios sobre ligação química, ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Ele fala, a partir dos elementos químicos cálcio e fósforo, indique a fórmula molecular que esses elementos podem formar e o tipo de ligação química. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever aqui, ó, cálcio, que o símbolo é Ca, e fósforo, que o símbolo é P. Aí eu vou lá na tabela periódica e vou verificar. O cálcio, que está aqui, ele pertence à família 2. E o fósforo, que ele está aqui, ele pertence à família 15. O cálcio, que está na família 2, ele é um metal. E o fósforo, que está aqui na família 15, lembra que aqui a gente tem aquela escadinha, né? Aqui vai pegar no boro, aí vai fazendo a escadinha aqui, aqui, até aqui, que a gente não usa esse pessoal daqui de baixo. Essa galera toda aqui. Então, esse pessoal todo aqui são os ametais. Então, quando a gente pega o cálcio, que é metal, com o fósforo, que é ametal, metal com ametal, a gente tem a ligação iônica. Então, a ligação iônica é perda e ganho de elétrons. Então, lembrando que o último número da família corresponde ao número de elétrons na última camada. Se o cálcio é da família 2, o último número é 2. Quer dizer que ele tem 2 elétrons na última camada. O fósforo é da família 15, o último número é 5. Então, quer dizer que ele tem 5 elétrons na última camada. Aí o cálcio, como é um metal, ele vai ter a tendência a perder elétrons. E ele perde tudo que tem na última camada. Ou seja, ele perde 2 elétrons. E o fósforo, como ele é um ametal, ele tem a tendência a ganhar elétrons. Então, lembrando que a gente tem que seguir a regra do octeto. Octeto porque são 8, 8 porque todo elemento químico quer se tornar um gás nobre, que eles são átomos estáveis. Então, de 5 para chegar a 8, faltam 3. Então, quer dizer que o fósforo vai ganhar 3 elétrons. Elétron é uma partícula negativa. Se ele está perdendo partícula negativa, quer dizer que ele está se tornando um íon positivo. Então, como ele perde 2 elétrons, ele vai ficar positivo. E como são 2, mais 2. E aqui o fósforo está ganhando partícula negativa. Se ele ganha partícula negativa, ele fica negativo. E como são 3, a carga vai ficar menos 3. Sempre colocamos primeiro o positivo, que no caso é o cálcio, e depois o negativo, que no caso é o fósforo. Como os números aqui não são iguais, a gente vai, ó, cruzar. Sem levar o sinal. Esse 3 vem para baixo do cálcio, Ca3, e o 2 vem para baixo do fósforo, P2. Então, tá aqui a fórmula molecular, Ca3P2, e como é uma ligação entre metal mais o fósforo, que é ametal, metal mais ametal é ligação iônica. Questão 2. Considere os elementos químicos e seus respectivos números atômicos representados na figura. Indique a fórmula molecular que esses elementos podem formar e o tipo de ligação química. É o mesmo raciocínio da ligação. É o mesmo raciocínio da questão 1. A gente vai pegar os elementos químicos, que são o Br. Nossa, ficou horrível esse bromo aqui. E o Ba. Vamos olhar as famílias. O Br, ele tá aqui. Ele pertence à família 17. Então, Br,
família 17. E como ele está dentro da área delimitada aqui, quer dizer que o Br ele é um ametal. O Ba, que é o bário, ele está aqui, ele pertence à família 2. E como ele está fora da área delimitada, ele vai ser um metal. Então aqui a família 2 é metal. Então lembrando, o último número corresponde ao número de elétrons na última camada. Então se o bromo pertence à família 17, quer dizer que ele tem 7 elétrons na última camada. O último número corresponde ao número de elétrons na última camada. Como o bário pertence à família 2, o último número é 2, quer dizer que ele tem 2 elétrons. Como é uma ligação entre ametal e um metal, metal mais ametal, o tipo da ligação é uma ligação iônica. Então é perda e ganho de elétrons. Lembrando que o metal ele perde e o ametal ele ganha. O metal ele perde tudo que tem na última camada. Se ele tem 2 elétrons na última camada, ele vai perder os 2 elétrons. Então ele perde 2 elétrons. Se ele está perdendo 2 elétrons, elétron é uma partícula negativa, ele está perdendo partícula negativa, ele vai se tornar positivo. E como são 2 mais 2. O bromo é um ametal. O ametal tem a tendência a ganhar elétrons. Então a gente tem que seguir a regra do octeto. De 7 para chegar a 8, falta 1. Então quer dizer que o bromo vai ganhar 1 elétron. Se ele ganha 1 elétron, se ele ganha uma partícula negativa, ele vai ficar negativo. E como é uma, menos 1. Primeiro a gente coloca o positivo, que é o bário, com a carga dele, mais 2, e depois o negativo, que é o bromo, com a carga dele, menos 1. Como os números não são iguais, aqui ó, a gente tem que levar em consideração somente um número, não o sinal. Como os números não são iguais, então a gente vai, ó, cruzar. O 1 vem para baixo do BA, que a gente não escreve. E o 2 vem para baixo do bromo, Br2. Então tá aqui a fórmula molecular. E o tipo de ligação é uma ligação iônica, porque é uma ligação entre metal mais ametal. Questão 3. Ao formar ligações covalentes com o hidrogênio, a eletrosfera do silício. Então ele quer a ligação do silício com o hidrogênio. Então lembrando que o hidrogênio ele tem um elétron na última camada dele e o hidrogênio sempre faz uma ligação química, tá? Uma ligação covalente. Aqui agora são ligações covalentes. Lembrando que ligação covalente é o quê? Ametal mais ametal ou hidrogênio mais ametal. Agora o silício. Eu vou olhar aqui na tabela periódica onde está o silício. O silício está aqui, a fórmula SI. Ele pertence à família 14. Então o silício, que é um ametal, ele pertence à família 14. O último número é 4, ou seja, ele tem 4 elétrons na última camada. Se ele tem 4 elétrons na última camada, a gente continua seguindo a regra do octeto. Lembrando que o hidrogênio, ele não segue a regra do octeto. O hidrogênio, ele sempre vai fazer apenas uma ligação química. Agora, os demais átomos de ligação covalente vão seguir a regra do octeto. Então, o silício, de 4 para chegar a 8, faltam 4. Então, ele vai fazer 4 ligações químicas. O silício ele tem 4 elétrons na última camada, 1, 2, 3, 4.
E o hidrogênio, ele tem um elétron na última camada. Então, aqui a gente está fazendo a fórmula, tá? Então, ele me deu, ó, o silício, ele vai precisar de 4 hidrogênios para se estabilizar. Por quê? O silício tem que fazer 4 ligações. Então, ele vai precisar de 4 hidrogênios, que o hidrogênio ele faz apenas uma ligação. É diferente quando a gente já coloca a fórmula. Então, aqui eu estou montando a fórmula. Eu dei apenas os elementos químicos, que são o silício e o hidrogênio. E ele está pedindo a fórmula, tá? Ele não está pedindo a fórmula estrutural. Quando eu peço a fórmula estrutural, eu dou a fórmula molecular e você tem que levar em consideração a fórmula molecular. Não pode alterar a quantidade de átomos. Aqui a gente está acrescentando hidrogênio pelo que ele me deu, porque ele está me dando os elementos químicos e está pedindo a fórmula molecular. Como o silício ele tem que fazer 4 ligações e o hidrogênio faz uma ligação, eu vou precisar de 4 hidrogênios para estabilizar o silício. Então aqui eu utilizei um silício e 4 hidrogênios. SiH4. Resposta, letra D. Questão 4. Os átomos dos elementos que se ligam uns aos outros através de ligação simples, dupla ou tripla, procurando atingir uma situação de maior estabilidade, e o fazem de acordo com a sua valência, capacidade de um átomo ligar-se a outros, conhecida através de sua configuração eletrônica. Assim, verifica-se que os átomos das moléculas H2, N2, O2 e Cl2 estão ligados de acordo com a valência de cada uma das alternativas. Então, ó, primeiro eu vou verificar H2, é um hidrogênio, ó, esse daqui eu dei a fórmula e vou fazer a fórmula estrutural. Então, eu tenho que levar em consideração a quantidade de átomos que ele me deu na fórmula. Se é H2, eu vou colocar um hidrogênio do lado do outro. Lembrando que o hidrogênio ele faz apenas uma ligação. Então, você vai ter uma ligação só entre os hidrogênios. Ou seja, se é um retângulo, vai ser um tracinho entre os dois. O nitrogênio. O nitrogênio, quando você olha na tabela periódica, ele pertence à família 15. O último número é 5. Então, quer dizer que ele tem 5 elétrons na última camada. Nitrogênio, família 15. Então, última, 5. De 5 para chegar a 8, ele tem que fazer 3 ligações. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem que fazer 1, 2, 3 ligações para se estabilizar. Então, a gente tem, ó, a representação do N2, a fórmula estrutural dele é assim. O O2, o oxigênio. O oxigênio pertence à família 16 da tabela periódica. O último número é 6, quer dizer que ele tem 6 elétrons na última camada. Então, família 16, o último número é 6, 6 elétrons na última camada. De 6 para chegar a 8, ele tem que fazer 2 ligações. Então, aqui eu tenho o oxigênio, 6 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio tem que fazer 2 ligações. 1, 2. Estabilizou. Então, 2 tracinhos. O cloro, ele pertence à família 17. Então, quer dizer que ele tem 7 elétrons na última camada. Cloro, aqui, família 17. 7 elétrons na última camada. De 7 para chegar a 8, falta 1. Então, ele faz uma ligação. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma ligação entre os dois. Estabilizou. Então, eu vou ter um tracinho entre os dois cloros. Então, a minha fórmula vai ficar essa daqui
É nitrogênio tripla, oxigênio dupla, cloro. Resposta letra A. Ele não pediu na ordem, tá? Respectivamente. Então, se você olhar algum, sempre vai estar errado, ó. A letra B aqui colocou oxigênio com uma ligação só e cloro com duas ligações, aí tá errado. Na letra C, colocou o oxigênio com uma ligação só, hidrogênio com duas, cloro com duas, tá errado. Na letra D, colocou o nitrogênio com uma ligação só, oxigênio com três e cloro com duas. E na letra E, colocou nitrogênio com duas, hidrogênio com duas e oxigênio com três. Sempre tem alguma errada. Então a resposta vai ficar a letra A. Questão 5. Determine o tipo de ligação química entre os átomos de alumínio. Quando você vai aqui na tabela periódica, você olha, o alumínio, ele está aqui, ou seja, ele está fora da área delimitada. Então, o alumínio é um metal. A ligação que a gente tem entre os metais é a ligação metálica. Resposta, letra C. Lembra que a ligação metálica pode ser a ligação entre metal mais metal. Quando a gente tem os metais iguais, a gente representa por um átomo do metal mesmo. A gente não vai representar por Al2, Al3, Al infinito. Mas a gente tem uma infinidade de átomos de alumínio ligados entre si. E quando são metais diferentes, ele representa que é a liga metálica. Então, a ligação entre os átomos de alumínio é uma ligação metálica. Resposta, letra C. Questão 5, questão 6. Qual das fórmulas abaixo é prevista para o composto formado por átomos de fósforo e de flúor? Novamente, eu vou montar a fórmula molecular. Então, eu vou ver aqui, ó, fósforo, que é representado pela letra P. O fósforo tá aqui, ele pertence à família 15. Família 15. E o flúor é representado pela letra F. O flúor, que está aqui, ele pertence à família 17. Aí eu tenho que verificar que tipo de ligação que eu tenho entre o átomo de fósforo e o átomo de flúor. Quando eu pego o fósforo, que está dentro da área delimitada, ele é um ametal. E o flúor, que também está dentro da área delimitada, ele também é um ametal. Ametal mais ametal é ligação covalente. Então a gente tem que ver a quantidade de elétrons que tem na última camada e ver quanto é que falta para chegar ao 8 para saber a quantidade de ligações. Então, o fósforo é da família 15. O último número é 5, quer dizer que ele tem 5 elétrons na última camada. De 5 para chegar a 8, faltam 3. Então, ele faz 3 ligações. O flúor é da família 17. Ele tem 7 elétrons na última camada. De 7 para chegar a 8, ele vai fazer apenas uma ligação. Então aqui, ó, o fósforo faz 3 ligações e o flúor faz apenas uma ligação. Então eu vou ter a ligação do fósforo com o flúor. O fósforo, 5 elétrons. E o flúor, 7 elétrons. Vou fazer a ligação do flúor com o fósforo. O flúor se estabilizou, porque ele fez uma ligação, mas o fósforo ele tem que fazer 3. Então agora, ó, repara que eu estou dando os elementos químicos, eu não te dei a fórmula. Então eu posso colocar outro flúor. Coloquei outro flúor. O flúor faz uma ligação, o fósforo fez 2. Então o fósforo ainda está tristinho. Eu tenho que fazer que o fósforo fique feliz. Então para isso, como o fósforo tem que fazer 3 ligações, eu vou colocar outro flúor. Aí ele faz outra ligação. Agora tá todo mundo feliz, ó. O fósforo fez as 3 ligações e cada flúor fez uma ligação química. Como eu utilizei um fósforo, é P, e 3 flúors é F3. Então a fórmula vai ficar PF3, letra D.
Questão 7. Assinale a alternativa a seguir que apresenta substâncias formadas por ligações metálicas. Então, a gente tem que ver somente quem são os metais. AU, que é ouro. Quando eu olho aqui na tabela periódica, o ouro está aqui, ele é um metal, ele está fora da área delimitada, tá certo? PT é platina, platina está aqui, também está fora da área delimitada, ele é um metal, também faz ligação metálica. N2, nitrogênio. Aí quando eu olho aqui, nitrogênio é da família 15, ele está dentro da área delimitada, então ele é um ametal, ele não faz ligação metálica. Então não pode ser a letra A. Letra B, AL. AL está aqui, ele está fora da área delimitada, ele é um metal, faz ligação metálica. C, grafita, é o carbono na forma de grafite. O carbono, ele está aqui, ele é um ametal, então ele não faz ligação metálica, ele vai fazer ligação covalente, então não é a letra B. Letra C, AU, a gente já viu que ele está aqui, ele está fora da área delimitada, ele é um metal, ele faz ligação metálica. O2, oxigênio, está aqui, ele está dentro da área delimitada, ele é um ametal, ele vai fazer ligação covalente. Então não pode ser a letra C. Letra D, AG. AG é prata, está aqui, está fora da área delimitada, então ela faz ligação metálica, é um metal. AL, alumínio, a gente já viu que ele é um metal, ele está fora da área delimitada, é um metal. Cu, que é cobre. Cobre está aqui, fora da área delimitada, ele é um metal, faz ligação metálica. E Au, que é ouro, ele está fora da área delimitada, ele é um metal, então ele faz ligação metálica. Então a resposta vai ficar a letra D. Prata, alumínio, cobre e ouro fazem ligação metálica. E a questão 8. Questão 8. Dentre os compostos a seguir, indique qual deles apresenta apenas ligações covalentes simples. Simples quer dizer que há um tracinho só entre os átomos, tá? Já tem como eu eliminar uma letra aqui, que é a letra B. Porque quando você olha a letra B, o Na, ele está fora da área delimitada. O Na, ele está fora da área delimitada, então ele é um metal. E o cloro, ele está dentro da área delimitada. Ele é um ametal. Então, metal mais ametal, o NaCl vai fazer ligação iônica. Então, eu posso eliminar a letra B. Letra A, SO3. Agora eu estou te dando a fórmula. Então, aí eu vou olhar aqui, ó. S, ele está dentro da área delimitada, então ele é um ametal. O3, oxigênio, ele está dentro da área delimitada, ele é um ametal. Então, ametal com ametal é ligação covalente. Vamos fazer as ligações. Aí eu vou pegar o S, esse aqui é a letra A. Vou pegar o S, de um lado oxigênio, do outro lado oxigênio. Aí pode colocar embaixo ou em cima oxigênio. Vamos colocar em cima, oxigênio. Aí eu vou lá na tabela periódica e vejo. Enxofre, família 16, 6 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 para chegar a 8, o enxofre tem que fazer 6 elétrons. De 6 para chegar a 8, ele tem que fazer 2 ligações. Aí o oxigênio. Oxigênio, família 16 também. 6 elétrons na última camada, então oxigênio. 6 elétrons na última camada, de 6 para chegar a 8, 2 ligações. Então oxigênio, 6 elétrons. Oxigênio, 6 elétrons. E oxigênio, 6 elétrons. Sempre começa do ligante para o átomo central. Então eu vou pegar do oxigênio para o enxofre, do oxigênio para o enxofre. Repara que aqui já não pode ser a resposta, porque ele fala que é um composto que possui apenas ligações covalentes simples. Simples é um retângulo só. Aqui eu tenho uma ligação dupla, não tenho ligação simples. Então já não pode ser a letra A. Mas lembrando que aqui o oxigênio ele está estabilizado com as 2 ligações
E o enxofre também está estabilizado com as duas ligações. Aí falta fazer a ligação desses dois oxigênios. Como o enxofre ele está estabilizado e possui par de elétrons sobrando, ele vai emprestar esse par de elétrons para os oxigênios, pela ligação covalente dativa. Então, não pode ser a letra A, por quê? Porque ele apresenta uma ligação dupla e ainda duas ligações dativas. Ele fala que ele quer o composto que possui apenas ligações covalentes simples. Então, vamos para a letra C. NH3. Sempre coloca o que tem menor quantidade no meio. De um lado, hidrogênio. Do outro lado, hidrogênio. Pode colocar em cima ou embaixo. Hidrogênio, ele possui um elétron apenas na última camada. Nitrogênio é da família 15, tem 5 elétrons na última camada. Ai. Nitrogênio de 5 para chegar a 8, faltam 3. Hidrogênio, um elétron, faz uma ligação. Então começa do ligante para o átomo central, do ligante para o átomo central, do ligante para o átomo central. Achei a resposta. Porque o NH3 ele possui 3 ligações covalentes simples. É só um tracinho entre eles. Resposta, letra C. Tá? Então, boa prova para vocês, tá? E para quem ficou aqui até o final, se comentar, fizer lá nos comentários, hashtag vou gabaritar, vai ganhar 1 ponto na média. O primeiro que fizer, hashtag vou gabaritar no comentário. E o segundo comentário, hashtag vou gabaritar, vai ganhar meio ponto na média, tá? Então aguardo vocês para a prova, boa prova e bons estudos.